Vamos falar então das propostas do Jair Bolsonaro. Isso aqui me deixou encafifada quando eu li orçamento base zero. O que isso significa? É você fazer, na verdade, o orçamento de trás para frente, né? O objetivo é chegar a zero, o que a gente pode ganhar e cortar. Acho que a ideia é exatamente isso. É você fazer um orçamento que caiba dentro do bolso do governo. Entendi. A gente, nas famílias, a gente faz isso sempre, né? Quer dizer, se você deveria fazer, deveria. Se você segue as dicas desse canal, exatamente. obviamente. Não, então, partindo desse princípio... Tipo, é que no final de tudo, dá zero. Dá zero. Investi o dinheiro, fiz a reserva, comprei minhas coisas, parcelei tal coisa e no fim não tenho dívida. Não tenho dívida. Esse é o principal ponto. Hoje, como a gente bem sabe, o governo, desde a implantação do Plano Real, a gente sempre teve uma briga muito grande para que o governo gastasse apenas aquilo que arrecadasse. Isso não vem acontecendo, é óbvio que ao longo do tempo a gente conseguiu fazer algumas melhorias nesse negócio, mas principalmente depois da grande crise de 2008, o governo do Brasil vem gastando aceleradamente muito mais do que aquilo que arrecada, com impactos óbvios sobre o crescimento da dívida pública. No final, isso bate sempre no crescimento da dívida. Eu acho que nesse ponto, o que o Bolsonaro está querendo colocar é de que você comece ali, principalmente nessa parte do corte dos privilégios, né? A gente focar naquilo que é importante para o governo. O governo tem que prover o quê, basicamente? Saúde, educação e segurança. Todo o resto, né? Mas, como a gente vê aqui, outro exemplo, até quando eu te interrompi lá no começo do programa, a Câmara do Rio, estadual, ela gasta por ano 4 milhões de reais em selo. Selo? Selo. Selo de... Selo, isso, exatamente. Não acredito. Pois é isso. Então, isso é o quê? Ou serve para desvio, ou é dinheiro jogado no lixo. É burrice, né? E isso é muito mais, inclusive, do que o próprio orçamento para a inteligência da Polícia do Rio. Então, acho que são coisas desse tipo que a gente tem que começar a enfrentar. Sim. Por exemplo, jatinhos para senadores e membros do Ministério fazerem viagens. Para quê? Então, acho que a gente tem que focar, acho que é importante disso, e aí, de novo, se fosse Bolsonaro, ou Haddad, ou qualquer outro candidato, é focar nisso. É que o que a gente arrecada como receita do governo, de impostos, caiba dentro daquilo que a gente gasta. Beleza. Aí ele fala aqui, eficiência do Estado e controle dos gastos, e diz que vai dar atenção especial ao controle dos custos associados à folha de pagamento do governo federal. Ou seja, ele está dizendo aqui que vai enxugar a folha do governo federal, certo? A grande questão é que não fala como. Pois é, esse é o ponto, né? Assim, que tem que fazer, todo mundo sabe que tem que fazer, mas assim, é importante a gente também saber como que isso vai ser feito. Pois eu acho que tem alguns pontos ali, aí de novo, vale para ele, vale para qualquer um, acho que é reduzir principalmente o número de ministérios, o número de cargos comissionados, isso é uma coisa que atrapalha muito, não são às vezes funcionários públicos concursados, que fazem parte dessa turma, que você consegue diminuir na primeira hora. Uma série de outros benefícios, como auxílios moradias, auxílios disso, auxílios daquilo. Eu acho que na verdade é você confrontar as despesas que não são necessárias ao funcionamento do dia a dia do governo. Como isso está na proposta do Jair Bolsonaro, mas não está na do Haddad, então eu vou te fazer essa pergunta porque ela cabe. É viável fazer isso? Assim, o presidente, na hora que ele entra, porque isso aqui é o plano de governo do presidente, ele entra lá e fala, beleza, agora eu vou reduzir ministérios, eu vou cortar, não tem auxílio jatinho, auxílio apartamento, auxílio isso, aquilo. Quem tem que votar isso não é o Congresso? Eu acho que, não, algumas decisões executivas você não precisa necessariamente do Congresso para trabalhar. Ele pode chegar lá e dar uma canetada. Pode dar canetada e o governo executivo tem esse poder. É claro que ninguém está falando aqui em cortar bolsas assistenciais, Bolsa Família, até porque a Bolsa Família... A gente está falando aqui dos privilégios do privilégio da classe de cima, do andar de cima. Do 1 bilhão lá dos deputados. Eu acho que esse é o principal ponto, é a gente focar nisso daí, eu acho que ele está tentando focar. O Haddad não ter mencionado isso, que talvez seja eleitoralmente para ele complicado falar disso, mas eu acho que qualquer que seja o presidente que assumir agora o próximo governo, a gente vai ter que cobrar dele um posicionamento mais forte sobre isso. Bacana. E isso acho que é interessante. Depois a gente fala para não perder o tempo aqui do Bolsonaro. Cadê... Aqui, uma coisa interessante, os cortes das despesas e a redução das renúncias fiscais constituem peças fundamentais ao ajuste das contas públicas, ou seja, o governo ele abriu mão de muitos impostos que ele arrecadava e a ideia dele agora é começar a cobrar de novo. Você não pagava, por exemplo, as indústrias automobilísticas, vai ter que começar a pagar. Tem que começar a pagar de novo. Acho que faz todo sentido, porque, de novo,
eles não pagando significa que alguém está pagando, né? Então acho que é muito importante que a gente volte a ter de novo cada um pagando o imposto que lhe é devido. Mas lembrando, se a volta a pagar imposto, o preço do carro sobe. Vai subir, mais ou menos, né? Porque mais ou menos? Depende, que às vezes o que foi decidido ali, o impacto disso está meio na conta e ajusta no lucro da empresa. Então, acho que dá para fazer isso sem problema nenhum. Acho que hoje, principalmente nessa galera que teve esse benefício fiscal ao longo dos últimos anos, você voltar a taxar, já está na conta e no preço de todo mundo. E tem uma questão, né? Assim, hoje a gente compra um carro, paga 2 e vende meio, porque as taxas de juros são muito altas. Se eu puder pagar um carro mais caro, mas no fim pagar um carro, 2, faz mais sentido. Eu ainda saio no lucro do que a situação que temos hoje. Eu acho que esse é o principal. E de novo, só mais um parênteses sobre essa questão dos cortes e tal, é que a gente também tem uma política de desvinculação das receitas. Hoje o orçamento do governo ele é muito amarrado, né? Então, à medida que você consiga desvincular cada vez mais esse orçamento para que o governo consiga trabalhar de maneira mais efetiva, faz muito mais sentido também. Aqui temos uma proposta que foi bastante polêmica, que é carteira de trabalho verde e amarela, em que o contrato individual prevaleça sobre a CLT. Quais são, primeiro, os riscos? Se é que tem algum risco, na sua opinião. Pois é. Bom, carteira de trabalho verde e amarela. O que ele diz? Parece meio eleitoreiro, né? Não, vou explicar o que é. Não é muito eleitoreiro, não. Na verdade, isso aqui é anti-eleitoreiro. O que ele diz? Vai ter as duas carteiras de trabalho. Isso. A CLT... Uma que você fica lá seletizado e outra que você aceita qualquer tipo de negociação trabalhista. Você aceita qualquer tipo de negociação. Uma negociação livre entre o empregador e o empregado. Empregados. Então, acho que a reforma trabalhista já vem endereçando alguns pontos importantes com relação a essa questão da CLT. Eu acho que no futuro, como grandes economias avançadas, a livre negociação entre patrões e empregados é uma coisa que faz muito mais sentido, né? Você, por exemplo, pode decidir às vezes trabalhar de casa ou não trabalhar, ou você quer trabalhar 20 horas por semana, você trabalhou, 3 dias na semana, cumpriu o teu horário, você quer ficar mais 2 dias em casa. Então acho que isso faz parte da modernização do mercado de trabalho, até porque acho que o grande desafio do mundo para frente é gerar empregos, né? Todo mundo tem muito esse medo de que nos próximos 10, 20 anos, grande parte do trabalho que hoje é realizado por pessoas seja realizado por máquinas. Sim. Então, certamente, o mercado de trabalho ele vai, ao longo do tempo, se tornar muito mais competitivo. Sim. Então, é óbvio que regras mais flexíveis no mercado, né, muito competitivo, eu acho que faz mais sentido do que uma coisa extremamente engessada num mercado que provavelmente vai faltar trabalho para um excesso de mão de obra. Vamos lá. Aqui ele fala da questão do liberalismo, né? Ele fala muito sobre o liberalismo na proposta dele. Então, primeiro explica para o pessoal o que é o tal do liberalismo. Que, segundo a proposta do Bolsonaro, não foi implementado no Brasil. Então, a primeira coisa, é verdade? Nunca tivemos um governo liberalista ou que tivesse políticas... Não, genuinamente liberalista não. Eu acho que isso aí vai muito na linha da cabeça do consultor econômico, né, do Bolsonaro, Paulo Guedes. Paulo Guedes é um cara que fez doutorado em Chicago, uma cabeça assim muito, né, de deixar o mercado trabalhar, né? Então que as pessoas se ajustem e as empresas se ajustem num ambiente de bastante competição, com cada vez menos participação do Estado. Então eu acho que, inclusive, quando você olha o programa deles, o Paulo brinca, vamos privatizar o quê? Vamos privatizar tudo. Porque, na verdade, o setor público ele acaba sendo, no limite, um chupador dos seus impostos e um antro para a corrupção. Então, na verdade, quando você começa a liberar, ter mais participação do setor privado, mais competição, essa situação, né, ela se equilibra de uma maneira melhor. Então, acho que é um pouco mais nessa linha. Mas, então, é verdade, primeira vez que teremos... Eu acho que sim. Se tivermos, né? Se o Bolsonaro for eleito, sim, provavelmente. Mas, de novo, tudo isso passa por um congresso, claro, né? A gente sabe que a base do Bolsonaro é uma base ainda muito fragmentada. O partido político que ele representa tem muito pouca força política dentro do Congresso que a gente conhece. É óbvio que a gente já viu algumas alianças sendo feitas, as pessoas se aproximando. Então, acho que no final, se a coisa for boa, talvez você tenha um alinhamento de interesses nessa direção. Mas toda essa questão de privatização, mudança de regras constitucionais, ela tem que passar, né, pela Câmara e pelo Senado. E, de novo, para você aprovar qualquer tipo desse tipo de mudança, você precisa ter 2/3 dos congressistas. Quer tomar um golinho de água? Quanto tempo temos para o Bolsonaro? 5 minutos. Aqui, vamos lá.
Os recursos devem estar próximos das pessoas. Serão liberados automaticamente e sem intermediários para os prefeitos e governadores. As obras e serviços públicos serão mais baratos e com maior controle social. Como? Ele quer dizer que vai sair direto da esfera federal para a municipal sem passar por aquele Ministério das Cidades. Eu acho que esse é o grande ponto. Quer dizer, eles na verdade têm uma visão de que a coisa tem que acontecer distritalmente, né? A melhor forma de você, por exemplo, entender qual é a necessidade aqui do teu bairro é o teu prefeito, é o teu gestor aqui do local que entende. Não adianta você achar que uma pessoa sentada em Brasília acha o que é melhor, por exemplo, para a rua aqui que você mora no interior do Nordeste, por exemplo. Então o que eles querem é exatamente isso. Hoje o orçamento do Brasil é um orçamento que todo o dinheiro arrecadado, ou grande parte do dinheiro arrecadado, vai todo para Brasília e Brasília distribui. E aí eles querem acabar com isso, né, que essa distribuição, na verdade, ela aconteça, por exemplo, o teu estado gerou isso, uma parte preponderante do que o seu estado gera, fique naquele lugar para que você desenvolva tudo que você precisa distritalmente. Então acho que assim, é uma visão bastante interessante, eu acho que faz muito sentido. Nesse caso, ele não falou sobre o IVA, por exemplo. Não existe esse imposto. Provavelmente ele manteria, então, o imposto do jeito que é, pois é, o não imposto sei. direto para a cidade. Faltou isso aqui, pois não é, tem eu como acho que a gente teria que tentar entender um pouco melhor a questão ali. Eu sei que, olhando assim, conhecendo um pouco a cabeça, né, do que o Paulo tem falado e tal, acho que faz muito sentido essa questão de você ficar ali muito regional. Pode ser até que, de novo, o imposto não seja o regional. Você pode criar um IVA, mas que o que você receba de orçamento de volta no teu distrito seja uma fração preponderante daquilo que você arrecada. Entendi. E não, por exemplo, você arrecada 10 bi e sobra para você 10 milhões para fazer de investimento, porque todo o resto é para financiar a máquina, né, federal. Então, acho que esse é o ponto principal. Vamos lá. Reduzir em 20%, temos um número aqui, né? Finalmente temos um número. Reduzir em 20% o volume da dívida pública por meio de privatizações, concessões, venda de propriedades imobiliárias da União. Aí ele fala, algumas estatais serão extintas, outras privatizadas e, em sua minoria, pelo caráter estratégico, serão preservadas. É possível, é claro que tem que fazer estudos mais sobre esse número aqui, mas fazendo tudo isso, reduzir 20% da dívida? Só privatizando? O Paulo, ele até falou um número há pouco tempo atrás, era 1 trilhão, que na verdade era entre 700 bilhões e 1 trilhão de reais o valor total que você conseguiria se vendesse todas as empresas estatais. É óbvio que isso é um número, né, extremamente elevado, muito difícil de ser atingido, mas eu acho que até a estratégia deles nessa linha é do tipo, vamos chutar um número para cima e tentar privatizar o máximo que a gente conseguir. Entendi. Se a gente imaginar que o número seja pelo menos algo em torno, né, de 500 bilhões, vai dar quase isso, né? E tem um lado negativo dessas privatizações? Quais seriam? Você tem um lado negativo? Pois eu tendo a acreditar que a privatização é um processo positivo para o Brasil, entendeu? Acho que você ter menos Estado faz mais sentido, né? Porque você deixa que as pessoas tomem conta mais das empresas privadas, os empresários, né? Cada um tome mais conta do seu negócio. Acho que hoje, quando a gente vê, né, que grandes empresas estatais, elas acabam se transformando em antros de burocracia e mau uso do dinheiro público. Então acho que quanto menos empresas estatais você tiver, melhor. Eu acho que o que na contrapartida é o que? Você ter depois agências reguladoras que tomem conta do que o setor privado está fazendo. E de novo, o setor privado se comportou mal, você age ali tomando, né, iniciativas no sentido de inibir a malversação dessa situação. Aqui também, algo que é diferente. Criar o Ministério da Economia, que abarcará funções hoje desempenhadas pelos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio, bem como a Secretaria Executiva do Programa de Parcerias de Investimento. Ou seja, ele quer pegar essas 4, né? E transformar numa coisa só. Esses 4 órgãos e transformar numa coisa só. É claro que isso deve dar uma celeridade, né? Mas, enfim... Funciona, não funciona? Eu acho que funcionaria muito bem. Qual seria o impacto prático disso? Eu acho que teria um impacto positivo. Acho que hoje, por exemplo, a gente viu até na história recente do Brasil, muitas vezes o ministro da Fazenda querendo trilhar um caminho, o ministro do Planejamento querendo trilhar outro, e acabava que a gente tinha uma briga de forças ali, que no final, quem saía perdendo sempre somos nós. Sim. Então acho que você juntar todo o poder dessa decisão dentro de um único ministério, além de acabar um pouco com essa, talvez, muitas pessoas fazendo a mesma coisa, né? Você foca em menos gente fazendo
as coisas, né, mais direcionadas e com o nome de um ministro apenas, eu acho que faz muito sentido. Até para desburocratizar e acelerar todas essas reformas e necessidades que a gente precisa ter. Então, acho que faz muito sentido. Acredito eu que a única questão aqui é quem são os nomes e quem são esses ministros. Porque Pois quando você tem a acho que isso é muito descentralização importante. ali de outros nomes, outros ministérios, você tem opiniões diversas que, se por um lado são negativas, né, porque geram esse embate à burocracia, por outro, trazem uma discussão para aquelas decisões que estão sendo tomadas. É verdade. Aqui você acaba concentrando e depende muito de uma figura. No final depende do presidente, né? Porque o cargo de ministro ele só existe se o cara continua tendo a confiança do presidente. Se o presidente acha que o ministro está trabalhando em desacordo com o que foi, né, definido pelo seu plano de governo, ele automaticamente é substituído. Entendi. Então, acho que assim, essa questão, acho que especificamente da economia, né, deixar na mão de uma pessoa e evitar um pouco essa guerra interna, eu, na minha opinião, eu julgo como positivo. Beleza. Criar o balcão único que centralizará todos os procedimentos para abertura e fechamento de empresas. É tipo Entendi. um poupa-tempo do... né? A gente sabe bem que hoje o processo de você abrir e fechar uma empresa no Brasil é desanimador. Né? Você como empresário tomar a decisão... O empresário, na verdade, no Brasil é um grande guerreiro. Né? Ele tem que brigar com tudo e todos e o governo não te ajuda. Então, se ele pode, né, complicar ainda mais a sua Não, ele vida. pode sacanear e sacaneia. E sempre, é verdade. E o pior é isso, né? Poxa vida, ele sacaneia o empreendedor e isso acaba sacaneando as pessoas que poderiam ser contratadas para aquilo crescer. Então, às vezes você deixa de empregar porque fala, puta, meu, agora vamos passar para o lucro presumido. Se antes eu tinha 20% lá do INSS, agora vai ser mais 20%. E aí o contador vai te cobrar mais para fazer isso. O contador vai me cobrar mais. Você precisa chamar mais uma pessoa para te ajudar. Aí você fala, quer saber, eu vou me aposentar, entendeu? Duro, né, vou pegar cara? meu dinheiro e vou embora. É isso, é duro, né? Mas, não, a gente vai continuar. Mas acho que esse é um grande ponto, né? Você ajudar a desburocratizar tanto a abertura como o fechamento de empresas no Brasil. Acho que é uma coisa que faz muito sentido e ajuda muito a atividade econômica. E aí, só pra gente encerrar, já acabou, tá quase acabando o tempo. A reforma da Previdência, que é algo que está aqui no projeto do Jair Bolsonaro, que ele fala do seguinte: a grande novidade será a introdução de um sistema de contas individuais de capitalização. Novos participantes terão a possibilidade de optar entre o sistema novo e velho. E aqueles que optarem pela capitalização merecerão o benefício da redução dos encargos trabalhistas. Ou seja, o que é isso? Hoje, você que está pagando conta hoje, INSS, você não está fazendo uma poupança para você mesma, para você mesmo. Você está pagando a conta dos idosos de hoje, de quem está aposentado hoje. Lá, quando você for velhinha, pelo sistema atual, quem for jovem na sua época é que vai pagar a sua conta. E o grande problema é que quando eu for velhinha, e você também, vai ter menos gente jovem e mas muita gente velha. Assim, haja botox. E aqui o sistema de capitalização eu pago para mim mesma. Para você mesmo, exatamente. Acho que é um sistema que faz todo sentido, né? A gente sabe que a Previdência é um dos grandes gargalos hoje econômicos no Brasil. Exatamente por isso. Aqui no Brasil, de uma maneira geral, as pessoas se aposentam muito cedo, notadamente as pessoas do serviço público. A gente tem, às vezes, pessoas que com 50 e poucos anos de idade se aposentando. E se aposentam pelo quanto elas estão ganhando ali. Pelo teto. Não então, é pela Previdência que todo mundo, tipo, que o teto é quase 5 mil reais. Não, parou de trabalhar ganhando 15 mil, vai ganhar 15 mil. Pro resto da vida. Pro resto da vida. E aí, normalmente, hoje em dia, você tem dois entraves, né? Um que as pessoas que se aposentam cada vez mais cedo e as pessoas que estão vivendo cada vez mais. Sim. Então a conta é absolutamente insustentável. Então, por isso que, independente se é o governo A ou o governo B, a questão da Previdência ela vai ter que ser enfrentada e de uma maneira muito importante. Então, eu acho que essa questão de você enfrentar a questão da Previdência e pensar em como você vai fazer a sua poupança para o futuro é absolutamente fundamental. Talvez não resolva o problema a curto prazo. Não, mas eu acho que você precisa... Hoje a trajetória é explosiva. A gente precisa enfrentar essa trajetória explosiva. E, de novo, num futuro não muito distante, o que a gente chamava até de bônus demográfico, que era você ter muita gente jovem possibilitando, entrando no mercado de trabalho, né? Esse negócio já passou. Então, quando você olha para frente, é o que você falou, a gente vai ter muito mais gente tá no velha. ônus demográfico. Daqui a pouco entraremos no ônus demográfico. Jesus amado. Bom...
Todos os programas dos dois candidatos estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você quer ver todo o programa completo, você vai ver que são bastante diferentes, até na forma como foram produzidos e por que a gente teve que adotar esse sistema aqui.